Quem olha esta senhora andando na rua não imagina suas habilidades e competências. Ela é a professora Suzane Queiroz, 86 anos, professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vem ao fundão 2 vezes na semana para dissecar no anatômico peças que serão utilizadas pelos alunos de graduação de diversos cursos da área da saúde da UFRJ. Quer dizer, papai, eles se conheceram no Brasil, não se conheceram lá, se conheceram aqui no Brasil, em Niterói. Mamãe trabalhava numa pensão e papai era pensionista, né? Assim. Foi aí que eles se conheceram e casaram. Agora, por que eu estudei medicina? Isso foi influência de pai e mãe, mais de mãe. Influência de mãe, não, estuda, é bom para a mulher, você vai poder ajudar muita gente, muitas crianças, não sei lá o quê. Aí eu fui. Eu estudei faculdade de medicina de Niterói. Ela ainda não era federal quando eu entrei. Depois que ela ficou federal, Universidade Federal Fluminense, né? Era faculdade de medicina. E o Queiroz foi seu professor? Lá foi o meu professor. A primeira vez, isso foi assim, sendo monitora, eu tinha muito vergonha de enfrentar, aí o Queiroz me ajudou. Aí disse, não, lá em Petrópolis tinha uma sala que tinha duas mesas, então eu fazia aquele grupo menor, eu dava aula para aquele grupo menor, depois pedia para um outro, para começar a me desenvolver, vamos dizer assim, desinibir. Ele faleceu, vamos dizer, meio do ano, mais para o final do ano. A inspetora deixou eu assumir, mas aí quando terminou eu tinha de me comprometer de fazer mestrado, eu não tinha mestrado. Então eu não tinha qualificação. Eles deixaram porque já estava naquele ritmo, né? Mais para o final do ano. E quando ele faleceu, realmente eu vim saber onde que eu podia fazer mestrado para me graduar mais, quando eu vim para cá. E aí esse foi o primeiro contato com a UFRJ, tá? Foi o primeiro contato. Conheci a professora Suzane Queiroz no início da década de 80. A professora, nessa ocasião, professora do departamento, se dedicou ao mestrado em anatomia, mestrado ainda incipiente e clássico, de uma anatomia clássica. A sua habilidade em dissecção foi algo notado logo a princípio, porque, sem dúvida, naquela ocasião e hoje ainda, é uma das maiores dissectoras desse país. É uma profissional de habilidade invejável. A Suzane Queiroz é uma profissional que, ao longo desses anos, se destacou não só pelo grande conhecimento anatômico, como pelo domínio da arte da dissecção, separando com grande maestria tecidos, órgãos e estruturas nas preparações anatômicas. Suzane trouxe para a UFRJ nos anos 90 a expertise na técnica de plastinação, uma técnica desenvolvida na Alemanha em 1978 por Gunther von Hagens, da Universidade de Heidelberg. Desde então, a unidade de plastinação trabalha diariamente plastinando peças dissecadas por ela e por outros docentes para serem usadas no ensino. Em 2014, Suzane recebeu um prêmio da Sociedade Internacional de Plastinação pelo seu trabalho com a técnica no Brasil. Sim, ele fez doação para mim, de S6, os ingredientes que precisa, ele me mandou em doação. Aí eu comecei a fazer com uma certa dificuldade, né, gente? Tudo na universidade, né, tem dificuldade, né? Eu nunca pensei em desistir, não. Com dificuldade, mas ia fazendo. Com aquela do material que a gente em doação e o problema era importar, tudo era difícil. Mas a professora Suzane foi quem realmente se encantou com o método.
Para nossa sorte, o professor von Hagen foi trazido ao departamento logo após o congresso para ministrar um curso mais formal e mais intenso. E a professora Suzane foi quem de fato fez esse curso. Alguns outros de nós frequentou o curso, mas nenhum de nós aprendeu nada. A professora Suzane se dedicou extremamente ao curso, talvez por falar alemão, inglês, uma professora bastante culta, e ela acabou, logo após o curso, tendo um certo domínio do método, a ponto de se interessar pelo equipamento do professor von Hagen, que havia trazido da Alemanha para fazer as demonstrações, e que em parte provavelmente foi doado, mas em parte seguramente foi comprado com verba própria da professora Suzane, e foi assim que surgiu aqui em nosso departamento de anatomia o embrião da unidade de plastinação que hoje nós vemos recebendo o nome da professora Suzane. A técnica de plastinação se baseia na substituição de líquidos biológicos por uma resina plástica que impregna os tecidos, modificando sua estrutura e conferindo resistência, facilidade de manipulação e de preservação. As peças, cuidadosamente dissecadas, são submersas em banhos sucessivos de acetona em concentração crescente, que consiste na etapa de desidratação. Uma vez desidratadas, as peças são levadas a um recipiente contendo uma mistura do polímero e de seu endurecedor. E sob vácuo, a baixa temperatura, ocorre a impregnação forçada da peça, que consiste na substituição da acetona pelo polímero. A impregnação tem duração variável, que depende das características da peça anatômica em questão e deve ser acompanhada diariamente. Era colocado dentro do freezer, dentro de um freezer horizontal como esse, e através das suas entradas de conexões, nós adaptávamos mangueiras especiais à base de silicone, e com a ajuda de uma bomba a vácuo era feita o vácuo e a retirada da acetona das peças no interior desse tambor de impregnação. Era muito limitado o trabalho, porque nós só poderíamos fazer peças pequenas, não tínhamos condições de fazer uma peça muito grande. E nós temos aqui o menor, em que nós podemos usá-los para peças menores, né? O material é colocado imerso na resina, à base de silicone, fechado a tampa superior com um visor de vidro. Já de algum tempo ela vem dominando a arte da plastinação, que é uma técnica de preservação extremamente eficiente e que exige também muita perícia na dissecção para que as peças possam durar bastante tempo. Então ela merece toda e qualquer homenagem que se faça, porque na verdade ela domina essa arte. Vai fazendo, quer dizer, umas saem melhores, outras não saem tão bem, né? Que depende das peças também que você recebe, se elas estão bem vamos dizer, fixadas, a época que foram fixadas, se elas já não estavam fora. Quando as peças são retiradas da resina, passam pela etapa final de cura, quando sobre elas é feita a aspersão de um segundo componente endurecedor. Seguem-se semanas de cura lenta e, quando estão secas, estão prontas para uso. Tem que colocar as estruturas anatômicas em posição anatômica para elas endurecerem nessa posição, como a gente quer. Quando elas estiverem endurecidas, a gente tira. Tá vendo? Desse lado assim brilhoso é que tem resina ainda, ela não endureceu. Porque essa cura ela tem que ser dia e noite, dia e noite. Elas têm que ser viradas para cá e para lá, para cá e para lá. E achei que isso era uma técnica para o futuro, né? Para o futuro, para
o aluno, o professor, manusear. Poder fazer e fazer para ter uma utilidade. Não para mim projetar, vamos dizer assim. Depois de secas, as peças são inodoras e de fácil manipulação, com uma consistência endurecida. São utilizadas nas aulas práticas, sozinhas, ou em combinação com peças ósseas e peças formalizadas. Sua versatilidade permite, inclusive, seu uso fora de um laboratório anatômico, numa sala de aula comum. A plastinação, ela traz os alunos, aproxima os alunos das peças, é de fácil manuseio, os alunos gostam, os alunos podem tocar, podem sentir. O trabalho de profissionais como o da professora Suzane é essencial para a nossa formação médica. As peças plastinadas, elas permitem a maior interação entre o aluno, o monitor e a peça, de forma que a gente possa aprender de uma forma muito melhor. Elas são um grande facilitador para a gente, não só por essa questão do contraponto com o formol, que pode causar vários malefícios para a gente, tem a questão de ser bem incômodo enquanto a gente está estudando, aquele olhar dentro e tudo mais, mas assim, a peça plastinada, e principalmente do jeito que ela tem sido feita aqui pela professora Suzane, de uma maneira tão cuidadosa, tão bem feita, e que a gente consegue sentir as estruturas, avaliar sentir o tecido, avaliar toda a musculatura, ver coisas que tipo, às vezes a gente não consegue nem ver nas próprias peças com formol. E assim, isso tem sido muito enriquecedor. Para eles terem muito carinho com as peças plastinadas. Infelizmente, eu vejo que não está tendo o respeito, não é o respeito por ser um material humano, é respeito à peça, que para chegar a esse ponto ela é preparada, ela é trabalhada, dá trabalho, né? Você passa às vezes horas ali fazendo.